Será que existe só uma posição? Seja bem-vindo ao programa Conexão Materna. O meu propósito de vida é ajudar gestantes a amamentar sem dor, com boa produção de leite, com excelente conexão com o bebê. Sou Sara Sumaia, enfermeira especialista em aleitamento materno. E no episódio de hoje, nós vamos aprender quais as formas de colocar o bebê para rotar e como que o bebê pode se sentir confortável nessas posições. Aproveita esse conteúdo e encaminha para uma gestante, para uma mamãe de primeira viagem que provavelmente está com a mesma dúvida que você. Quanto mais você comentar e curtir e interagir com este post, mais o YouTube promove o meu post e mais mães serão beneficiadas. Eu ajudo você e você ajuda o meu canal a prosperar e encontrar outras mães. Então vamos lá. A primeira posição, que é a mais tradicional, que muitas pessoas acham que só existe ela. As pessoas falam, nossa, vou colocar o bebê para rotar, só coloca essa posição. Mas eu vou te dizer, tem outras posições. E isso pode te ajudar a sua postura, a postura do bebê. E quando a gente pensa em colocar o bebê para rotar, não é provavelmente que ele vai soltar o arroto. Às vezes as pessoas acham isso, que o bebê automaticamente, eu vou colocar o bebê para rotar e ele vai soltar um barulho. E não é bem assim. E você sabendo disso vai te preparar e te deixar mais tranquilo em relação após as mamadas do bebê. E como que eu vou saber então se meu bebê ficou bem após eu colocar ele para rotar? Tudo isso eu vou te mostrar nesse vídeo para você ficar tranquila em relação ao arroto do bebê, esse assunto que deixa tantas famílias preocupadas e com dúvidas. Então vamos lá, primeiro passo, primeiro formato, né, que você vai colocar o bebê para rotar, que é o mais tradicional. Você coloca as mãozinhas no seu bebê acima do ombro, vira a cabecinha. Então após a mamada, é interessante que o bebê fique inclinado, que ele fique elevado, tá? Então essa é uma posição que você pode utilizar, tanto a mamãe quanto o papai, o cuidador que estiver junto com você. Após a amamentação, você pode deixar o bebezinho aqui, ó, nessa posição, combinado? E aí a gente pode pensar, quanto tempo, Sara, tem que deixar o bebezinho elevado? Mais ou menos de 15 a 20 minutos, tá? Mas nada como observar o bebê após a amamentação. Às vezes a gente deixa 10 minutos, o bebê fica bem, você coloca ele para deitar e aí você vê que ele fica meio desconfortável, fica, né, tentando regurgitar, então pega o bebezinho de novo, tá? Mas 15, 20 minutos é o suficiente, principalmente para os bebês que mamam em seio materno exclusivo, porque o leite materno é um leite mais fluido, de fácil digestão. E quando nós colocamos o bebê para rotar, o que é importante você saber? Que não necessariamente ele vai soltar o barulho do arroto. O arrotar está muito associado com a mamadeira. Então os bebês que mamam mamadeira, eles mamam rápido, um fluxo rápido, engole bastante ar. Então é muito mais óbvio que após a mamada da mamadeira, ele arrote, porque ele engoliu bastante ar. E o bebezinho de seio materno, se ele está com uma pega legal, uma boa vedação, dificilmente ele vai soltar algum barulho, tá? Mas o que é importante? Essa inclinação. Após a amamentação, é importante que o bebê fique inclinado, para esse leitinho que está aqui descer para o estômago, né? Esse leitinho se assentar e começar a fazer a digestão, porque as válvulas internas aqui do esôfago do bebê ainda não estão fechadas como a nossa de adulto. Demora um tempo, por isso que é importante deixar o bebê com uma certa elevação após as mamadas. Então essa é uma posição, essa também é uma outra posição. Ok? Então, o bebê segurando o bebê no colo, ao invés de você ficar com ele assim, deitadinho, que dessa maneira, né? Imagina, o bebê acabou de mamar. Se você colocar aqui, o que acontece? Esse leitinho vai voltar. Então, a gente deixa ele elevado, o bebê inclinado. Essa inclinação aqui, ó, faz também com que o bebê tenha essa digestão, tá? Então, essa é uma outra posição para fazer o bebezinho para rotar. E eu acho que é a posição mais simples, né? Que qualquer pessoa pode segurar. Porque às vezes essa posição aqui, os papais, né, às vezes estão aprendendo a segurar o bebê, segura o bebê de uma certa forma que fica o bebê meio molinho. Então essa posição aqui, ó, é uma posição bem fácil. E lembrando, ao invés de deixar o bebê assim totalmente deitadinho, você eleva o bebê dessa maneira, tá? E a terceira posição, você pode colocar o bebezinho no seu colo, em cima da almofada de amamentação após a amamentação, e segurar a bochechinha dele aqui, ó, e aqui dá apoio nas costinhas, tá? Nossa, Sara, mas o bebê tá sentado, você tá dando apoio pro bebê. Você tá apoiando as costas do bebê, você tá apoiando
né, aqui o tronco do bebê, então não tem problema, tá? Você pode segurar o bebê dessa forma, fazer leves batidinhas, não precisa fazer assim com o bebê, tá? Leves batidinhas. Dessa forma, o bebezinho também vai ter a digestão dele e provavelmente ele pode, né, se ele estiver engolido o ar, ele vai soltar o arzinho e aí que tá incomodando ele. Mas mais importante do que a gente pensar no arroto é a gente pensar que esse bebê, a parte interna dele, né, ainda está em formação. Por isso que os bebezinhos já nascem com refluxo fisiológico. O que isso quer dizer? Todos os bebês vão ter refluxo. Porque, como eu disse, essa válvula aqui interna ainda não está totalmente fechada como a nossa. Então, se eu tomar um copão de água agora, eu sou uma pessoa que não tem refluxo, né? Não tenho refluxo patológico. E aí eu vou tomar um copo de água e vou deitar. Isso não vai voltar, porque aqui vai ser fechado. O bebê ainda não. O bebê ainda é aberto. Por isso que a gente, após a alimentação, a gente deixa esse bebezinho mais elevado, para dar tempo dele fazer um pouquinho de digestão e esse leitinho se assentar ao estômago e não ficar vindo para a garganta e trazer esse refluxo. Então, todo bebê nasce com refluxo fisiológico. Alguns bebês, sim, têm um refluxo patológico. Isso quer dizer o quê? Mesmo eu colocando o bebê para rotar, mesmo deixando o bebê inclinado, mesmo assim ele passa mal, ele chora bastante, chora, ele vomita muito. Então, provavelmente esse bebezinho vai ter que ser medicado, avaliado pelo médico, pediatra que acompanha, para medicar. Mas o que é importante você entender? A maioria dos bebês nascem com refluxo fisiológico. É normal ele regurgitar, é normal ele vomitar um pouquinho pós-mamada, mas é importante a gente fazer essas posições de elevação para trazer mais conforto para o bebê. E o último ponto que eu acho primordial, muito importante, é ter uma elevação onde você for colocar o bebê para deitar. Então, amamentamos o bebê, colocamos ele para arrotar, né, para ele fazer essa digestão, e aí colocamos ele na caminha ou no berço, ou no carrinho. É importante que tenha essa elevação. Mesmo assim, a gente fazendo ele arrotar, a gente não pode deixar ele bebezinho totalmente reto. Tem que ter essa elevação para trazer conforto para o bebê e esse leitinho não ficar voltando. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, trazer o meu conhecimento, a minha experiência, fortalecer a tua maternidade e nós, juntas, vamos fortalecer a amamentação, disseminando informação de qualidade, trazendo informações que são valiosas para as famílias, para que você cuide do seu bebê com a maior tranquilidade possível, fortalecendo sempre a nossa maternidade e principalmente a amamentação. Um beijo e até a próxima!